As tradicionais histórias de terror em volta da fogueira estão com os dias contados, pelo menos nos acampamentos de férias aqui no Brasil. Preocupados com as reações das crianças, os pais dão preferência aos espaços sem atividade. No sol de quase 40 graus, a piscina é o lugar favorito da criançada. Ainda mais com uma dose de aventura. Não tem palavras. É muito legal. Neste acampamento em Atibaia, no interior de São Paulo, as crianças não param. Eu fiz uma atividade ontem que foi até 11 horas da noite. Que atividade foi? Foi uma de Alcatraz. Você tinha que pegar, a gente estava na prisão, você tinha que pegar comida, água, o bote e o remo. Acampamentos de férias são sempre assim, cheio de opções de diversão para a garotada. Mas tem uma atividade que ficou praticamente proibida: contar lendas e histórias de terror. The fog rolled in. Eternizado pelos filmes norte-americanos, o hábito de contar histórias em volta da fogueira se tornou comum nos acampamentos de férias. Os contos de terror, com fantasmas, bruxas e monstros, sempre são os favoritos. Preocupados com o efeito sobre as crianças, alguns pais começaram a pedir que os contos mais assustadores sejam retirados da programação. Esse tempo de acampamento é hora de esquecer de tudo isso, curtir coisas legais, curtir histórias bacanas, histórias alto astral, entendeu? Coisa para dar risada. Esta psicóloga explica que um sustinho de vez em quando pode até ser bom. Essas brincadeiras e histórias, as crianças elaboram muitas angústias que são fundamentais para o amadurecimento emocional. Então, retirar do cardápio da vida delas essas situações é fragilizar emocionalmente. E se depender só das crianças, o que não falta é coragem para enfrentar as histórias assustadoras. Você tem medo? Não. E de histórias de terror? Também não? Não. Aqui no acampamento pode tudo. Pode. Então vai lá se divertir. Luiz Felipe Pondé, olha aqui o Thiago da Hora no Twitter. Pronto, criaram um acampamento politicamente correto. Bom, o Thiago da Hora já falou tudo, né? É isso mesmo, quer dizer, politicamente correto, que eu acho uma praga cultural e política contemporânea, que eu espero, se não fosse, não acabasse desaparecendo ao longo da história, ia fazer da humanidade uma humanidade meio abobada, meio assim, bem infantilizada. Nesse caso aí, acho que a psicóloga disse tudo, né? Quer dizer, essa ideia de que você tem que tirar a história de terror. Primeiro, essas crianças vão entrar em contato com a história de terror de outro jeito, porque as crianças adoram história de terror. E outra coisa, assim, que preocupação é essa? Com o comportamento, a alteração do comportamento. Todo mundo viu história de terror a vida inteira. Que comportamento? Às vezes eu tenho a impressão que os pais, eles estão ficando tão paranoicos, eles se sentem tão cobrados, é tão difícil ter filho. Você trabalha e tem filho, é tudo caro. Aí você começa a pensar essas bobagens de que não pode contar história de terror. E aí a psicóloga disse tudo. Quer dizer, é como se a gente quisesse criar crianças num parque temático de bobos. É todo mundo feliz, ninguém tem angústia nenhuma, e aí depois essa criança cresce e topa com a vida complicada, ambivalente, duvidosa, meio cinza ali. Ou seja, a gente é ser humano, não é anjo. O Denis Cunha aqui, estão destruindo o imaginário infantil e matando a criatividade. É uma palhaçada. Essa superproteção é nociva para o desenvolvimento. É isso aí, eu acho isso uma triste palhaçada.